professor Samuel Lucas chegando aqui. Fiz o convite pro professor Samuel Lucas, que é um historiador também, né? Pra gente falar um pouquinho aqui sobre o aniversário de Formosa, que é hoje. Hoje, então, 181 anos de Formosa. Deixa eu já pegar aqui o bom dia do professor Samuel Lucas para falarmos então aqui um pouquinho sobre a história de Formosa. Professor Samuel, bom dia, muito obrigado pela presença aqui. Bom dia Popó, bom dia aí a todos os ouvintes aí da Rádio Terra FM, só grandes nomes aqui, né? Obrigado pelos grandes nomes aqui. Vamos falar aqui sobre o aniversário de Formosa, um pouquinho aqui da história de Formosa. O professor Samuel, que é um historiador, conhece muito toda a história de Formosa, e o professor inclusive mandou umas fotos aqui pra gente. Rapaz, isso aqui são fotos. Mas é foto uma por uma, viu? Históricos aqui pra gente ir falando. Gostei aqui. do penteado novo, viu? Com certeza. Demorou para eu poder pentear hoje, Paulinho. Professor Samuel, vamos começar aqui com essa primeira foto. O que é essa foto aí? Bisnal. Então, o que acontece é porque hoje, né, geralmente as pessoas viram e perguntam, professor, 181 anos de Formosa? Eu também não concordo. 181 anos é da emancipação, né, Samuel? Nem a condição disso. de vila, né? É, da condição de vila, porque a municipalização dela é levada à condição de vila, antes né? Isso. Então o que acontece? É que o sítio arqueológico do Bisnal é para poder comprovar que a cidade de Formosa, ela existe há um tempo que nem sequer tem como nós datarmos. Entre 4 e 12 mil anos, né? Não dá para saber ao certo. Porque inclusive você que fez o mestrado aí na história de Formosa, você sabe que não tem uma datação correta da vinda dos paleoameríndios para cá. Então, alguns falam 6 mil anos, outros falam 12 mil anos, mas uma coisa é certa, não é 181 anos. Com certeza não. É muito mais do que 4 mil anos. Só a festa de Santa Rosa tem mais de 200 anos, né? Quer dizer, ela antecede a Formosa, inclusive. Isso. Depois desse período paleolítico, tivemos civilizações fixadas aqui, como os crixás, né? Os crixás na parte baixa da cidade e os chavantes na parte alta, né? E aí, então, nós temos aí essa briga, nós temos aí entre si essa discussão dos chavantes contra os crixás, que inclusive quando o índio lá, né, o índio chavante, o cacique chavante, jogou um copo de tiquira amaldiçoado nos índios crixás, exterminou os índios crixás e surgiu a cachoeira do Itiquira. Aí as lendas, brincadeiras. Ontem teve aqui o Túlio do cartório. Ele achou lá um registro, né, que remete a 190 anos atrás. Então o cartório teria 190 anos, mas dentro do próprio estudo que eu fiz, tá na minha dissertação, tem um trecho do livro do Paulo Bertrand, História da Terra e do Homem do Planalto Central, que fala que em 1833 o cartório foi transferido, tirado de Formosa e ido para Cavalcante, porque Formosa teria mentido sobre a quantidade de casas que tinha aqui e tal. E de almas viventes. Né, de lá eles falam que tinha mais de 200 fogos e não chegava a 100, né? Fogos são as casas. Quer dizer, ou seja, só aí são 250 anos. E isso é que ele saiu de Formosa para Cavalcante. E ele voltou 60 anos depois. Mas só que ainda se nós pegarmos um pouco mais. Então, quer dizer, que história. Para ter um cartório, então Formosa já tem aí por volta de uns 300 anos. Porque nós podemos saber que o registro cartorário de Formosa passou a acontecer a partir de fevereiro de 1736. O registro civil, né? Porque antes disso ainda tínhamos os registros da igreja, né? Isso, registro judiciário, na verdade, o registro da igreja oficial se começou em 1744 com o padre Antônio Mendes Santiago. Mas antes disso, o rei, ele mandou que fosse construído aqui na cidade de Formosa o registro fiscal. E o registro fiscal para recolhimento dos impostos, ele fazia toda essa documentação também. Então o registro. Você fala do registro da Lagoa Feia e o de Arrependido, né, lá em Palmital. Da Lagoa Feia e o de Arrependidos. Que fazia parte de Couros. Então nós temos aí muitas outras questões
né? E se nós formos pegar a documentação mesmo, a documentação que oficiou o município de Formosa foi quando o padre Antônio Mendes Santiago veio para cá em 1744. Rezou a primeira missa, né? Rezou a primeira missa e fez todo o levantamento topográfico, o primeiro mapa, e levou para Pernambuco e registrou em Pernambuco em 1749 o então Arraial de Couros. Formosa pertenceu, Popó, para quem não sabe, esse padre fazia parte da paróquia da capitania de Pernambuco. E, em nome de Pernambuco, tomou posse do território de Formosa, né? Que só depois passou para Santa Luzia, atual Lusiânia, depois, né? Antes disso, em 1824, Formosa passou a pertencer a São Paulo. Sim. Quando São Paulo mandou para cá o juiz municipal José Monteiro Guimarães. Esse pedaço de Goiás quase todo, né? Isso, e aí passou a pertencer, e depois Pernambuco chamou de novo, depois passamos a pertencer a Lusiânia, e quando tivemos a nossa primeira Câmara, em 22 de fevereiro de 1844, passamos a pertencer também Cavalcante, né? E então, assim, foi se passando em várias questões. Muito bem, agora são 8h34. O professor Samuel Lucas eu vou passando aqui as imagens, vamos detalhar aqui essas imagens que o senhor repassou pra gente aqui, mas na sequência, depois do nosso intervalo aqui, dos nossos apoiadores, o pessoal do 61 app avisa que vai estar levando e buscando você lá na Expo Agro. O 61 app se preocupa com a sua segurança e do seu veículo. Baixe o 61 app Mobilidade Urbana e não fique muito tempo esperando o seu aplicativo. Mais econômico, seguro e sempre tem motorista à sua disposição. 61 app, baixou, chamou, chegou para o seu conforto, comodidade. Então, pessoal, não se esqueça, 61 app sempre à sua disposição, disponíveis em Formosa, Planaltina de Goiás, Unai e Buritis. Eu falei do 61 app Júnior Popó. Muito bem, professor Samuel, dando sequência aqui, professor, o senhor mandou, como eu disse aqui, algumas imagens para a gente. Eu vou colocar aqui as imagens, o senhor vai contando aí um pouquinho, né, dessa história das fotos que o senhor mandou aqui para a gente já na reta final, mas dá tempo ainda do senhor ir colocando aqui essa foto aí, professor. Então, aí nós temos exatamente as margens da Lagoa Feia, onde, a partir do descobrimento do Brasil, eles antes passavam só ali pelas margens, mas só que quando eles começaram a infiltrar para dentro do Brasil, surgiu duas estradas muito importantes: a Estrada Geral do Sertão e a Estrada dos Currais de São Francisco, que se encontrava exatamente às margens da Lagoa Feia, onde originou a primeira população. Picada da Bahia. Isso, a Picada da Bahia, a Estrada Geral do Sertão. Então, a primeira povoação de Formosa se dá às margens da Lagoa Feia, denominado inicialmente apenas Couros. E que se cruzava na cabeceira da Lagoa Feia com outra estrada importante de contrabando que vinha de Minas, a Picada de Minas. Isso, que é a Picada da Bahia, né? A Picada de Minas, que se chamava Estrada dos Currais de São Francisco. E se cruzavam as duas na cabeceira norte da Lagoa Feia, né, Samuel? Foi onde foi construído o registro fiscal da Lagoa Feia. Exatamente. Então aí é onde origina mesmo a nossa cidade de Formosa, na mais ou menos 1736 em diante. E depois nós temos aí já uma outra foto, já ali na Avenida Anhanguera, para poder conhecer como que era a nossa cidade. A nossa cidade era geralmente construída as casas de pau a pique, e tínhamos aí também a cobertura feita de famoso rancho. O famoso rancho, mas só que nosso tapera, rancho, né, Olá? Nosso rancho, nossa tapera, ela era diferenciada devido ao grande volume de couros que nós tínhamos aqui, por ser curtidor de couros e um dos principais exportador de couros para Franca, São Paulo. Os nossos ranchos eram cobertos de couro, e essa palha era por cima do couro, para o couro não ressecar. Ah, então por baixo ali tinha um couro de vaca. Como é que é? Pois é, mas era como se fosse ali o teto como se fosse um forro. O forro era de couro. Isso, era de couro. Então fazia ele esticado, será que esticado. Então o que acontece? Mas na verdade, Formosa dos couros mesmo, é por isso que o Samuel falou, a grande produção de couro, porque quando começaram a interiorizar o Brasil procurando ouro, no rastro dos bandeirantes garimpeiros vinham os pecuaristas que não podiam estar no litoral.
e vários deles foram desertando dessas bandeiras e ficando, que foi o caso de Formosa, né, Samuel? Isso, e outra coisa, quando chega ali no pouso de Couros, eles não pagavam em dinheiro. Então eu chegava com uma boiada, eu tinha pasto para minha boiada, tinha lugar para poder dormir, mas só que eu tinha que pagar. E eu pagava com o quê? Pagava com um boi, pagava com uma vaca. Escambo. Então, o escambo. Então, isso trocava aí, em sal, trocava em tecido. Isso aí é onde vai originando a nossa economia. Mas só que aí já, né, bem recente, podemos dizer assim. Essa foto aí é da Missão Cruz, da né? Missão Cruz, exatamente. Então, essa foto aí da Missão Cruz. E passando aí, vamos passar para a próxima foto. Ali, salvo engano, era aquele pau-ferro que caiu tombado, não era, Samuel? Eu acho que tinha uma foto antes, não chegou a outra foto aí para você? Só essas. Tá. Foto também da Missão Cruz. Isso. Ali, salvo engano, é aquele pau-ferro que caiu recentemente, não é? Não. Na verdade, esse aí era um pé de jequitibá. Tá. Né? Faltou eu te mandar uma foto antes dessa foto que você apresentou aí, Popó. Eu tenho uma foto muito importante, já passando para 1877. 1877, a nossa cidade foi o nosso município foi elevado à categoria de cidade. Então hoje, muitas vezes eu viro e falo, gente, o nome da nossa cidade até hoje é Formosa da Imperatriz. Então tá aí, em homenagem à Imperatriz Leopoldina, né? Puxando o saco da Imperatriz Leopoldina. Imperatriz Tereza Cristina de Bourbon. Na verdade era isso, Tereza Cristina, mãe da Leopoldina. Né? Então, o que nós temos aqui hoje, na verdade, é o seguinte: de acordo à resolução 571 de 21 de julho de 1877, promulgada apenas em 7 de setembro de 1877, nosso município é elevado à categoria de cidade com o nome Formosa da Imperatriz. Então pode ver aí, descendo aí um pouco mais no artigo único, nós temos aí, fica elevada à categoria de cidade a Vila Formosa da Imperatriz com a denominação cidade Formosa da Imperatriz. Bacana. Então, o que acontece? Mas por que é chamado apenas Formosa? Porque nós somos preguiçosos. Por exemplo, a minha filha, o nome dela é Lawane Ketley. Todo mundo conhece ela apenas como Lawane, porque é o uso e costume, né? É muito difícil alguém chegar e perguntar assim: você conhece o Juni César? Antônio Luiz? Piorou. Pois é, então assim, as pessoas geralmente conhecem por um nome abreviado. E ainda tem outra questão: naquela época era pago a tipografia por cada caractere. Então, quando ia pagar Cidade Formosa da Imperatriz, então se fosse pagar Formosa da Imperatriz 10 centavos por caractere, seria 2,10. Formosa era Formosa da Imperatriz, Paracatu era Paracatu do Príncipe. Isso. Olha, uma puxação de saco, porque a gente estava no período imperial, precede a República. E por essa época aí, em que Formosa foi elevada à situação de cidade, um ano antes, esteve aqui em Formosa o Visconde de Porto Seguro, Francisco Adolfo de Van Hagen, primeiro historiador brasileiro e aquele que defendeu a mudança da capital do litoral para o interior, na região onde era Formosa, no triângulo formado entre as Lagoas Feia, Formosa e Mestre d'Armas, não é isso? Isso, com certeza. Então ele foi um dos precursores, mesmo que nós temos aí outros debates que Formosa inclusive se tornaria uma capital, né, da República. Formosa tinha um clube republicano. Pois é, então agora aquela última foto que eu quero que você mostre é um decreto-lei do prefeito Amaro Juvenal de Almeida. Por quê? Né? O escrito à mão, o decreto escrito à mão. Aí, esse decreto, ele está um pouco sem nitidez aí, mas só que realmente é porque ele não tem nitidez. O que fala, né? O decreto, ele diz que Formosa foi elevada com o nome Formosa da Imperatriz, mas que essa homenagem estava sendo deixada de lado, todo mundo escrevendo apenas Formosa. Ele diz aí: eu, Amaro Juvenal de Almeida, prefeito interino de Formosa, usando das atribuições do meu cargo, decreto, artigo único, a partir desta data, em todos os atos desta prefeitura será usado o verdadeiro
nome desta cidade, Formosa da Imperatriz. Então hoje... Isso em 1908, né? Que tá isso, ali. 1938. 1938. Então, o que nós temos aí, esse é o decreto número 11 de 10 de março de 1938. O que nós temos aí hoje, como aniversário de Formosa... Até a bandeira de Formosa tem a curiosidades. coroa por causa disso, né? Da Imperatriz. Isso, o nosso próprio coreto, ele era primeiro aberto enquanto estava no Império Português, e aí depois que saiu-se do Império Português, fechou-se porque fechou a orbe da coroa. Se perceber, o coreto municipal, ele é como se fosse a orbe da própria coroa imperatriz, em homenagem a Teresa Cristina de Bourbon. Sim. Muito bem. Esposa de Dom Pedro II. 55 minutos, 8h55. Professor Samuel, o Formosa hoje completa, né? Considera-se o aniversário de Formosa, 181 anos. É o marco fundador oficial, né? É a data magna do nosso 1º de agosto de 1843. Isso. O senhor conhecendo a história de Formosa, dessas, inclusive assim, que a gente conhece pouco, mas tem gente que não conhece nada, né? Eu acho que deveria ser contado mais a história de Formosa nas escolas, né? No início de tudo aí, contasse a história. Inclusive, há um hino a Formosa, tem duas versões que a gente encontra na internet. Qual o hino é o oficial de Formosa, professor? Pois é, o hino oficial de Formosa é o que a letra dele, inclusive, está pregada lá na própria prefeitura, onde ele fala a Formosa que enleia com os encantos da Lagoa Feia. Então, não se sabe quem foi que colocou uma versão simplificada, mas só que, curiosamente, a própria Ilmosa Saad Fayad, ela trouxe as duas versões. Tenho escrito na própria letra de Ilmosa Saad Fayad as duas versões. Entretanto, a versão que foi implementada na lei é a versão onde fala Formosa que enleia com os encantos da Lagoa Feia, né? Aí vamos supor, eu acho que essa parte aí tá certa. Tu te elevas, Formosa gentil, ao fulgente clarão do cruzeiro, sobre o palio do imenso Brasil, tremulando a ouro verde altaneiro, né? Tem uma música... essa aí está errada. Não é serás grande formando pendores, é serás grande forjando a ferro e fogo, né? Serás forte também. Olha aí, uma vida tranquila tão boa. Essa letra é a letra errada. Na letra correta é uma vida tranquila que enleia, né? Então são essas questões que nós temos realmente de divergência, né? E nós temos já uma matéria escrita sobre isso, que está lá no Formosa da Imperatriz.blogspot.com, mostrando essas divergências. Eu tenho uma música, Samuel, do Max Miller, que para mim aquela música tinha que ser votada para ser hino de Formosa, que é uma homenagem linda que foi feita a Formosa, na época até de um concurso da Secretaria de Cultura. Sim, nós fizemos aquele concurso chamado Águas de Formosa, né? Eu já era servidor público municipal, participei, e a música Cidade Encantada, Meu Mundo Encantado, desculpa, Meu Mundo Encantado, de Max Miller, foi a música campeã. Diga-se de passagem, estamos aqui ao vivo quando você fala que pode se tornar um hino. Quando ele foi campeão desse concurso, no edital do próprio concurso dizia que o município tem o direito de utilizar da música campeã. Então nós temos sim o direito de estar utilizando, respeitando sim os direitos autorais de Max Miller, do irmão dele, Manolo, né? Foi cantado na época por Max Miller e Manolo. Fazendo um tenorzão, né? E é uma música realmente muito linda, Meu Lugar Encantado, e ele encantado por essa cidade. Mas respondendo aqui, Júnior, né, quando você falou referente a essa história que tem que chegar
para os alunos da cidade de Formosa, eu quero trazer aqui, nesse livro aqui, História de Formosa com Tio Samuquinha. Somente esse livro aqui, nós já distribuímos 300 dele gratuitamente e fizemos várias palestras nesse ano na cidade de Formosa. Hoje, os alunos das escolas municipais de Formosa conhecem a história dos 6 nomes da nossa cidade, os alunos urbanos. Não tive fomento suficiente para ir fazer com os alunos rurais. Mas nós tivemos sim esse levar. E quem quer adquirir também consegue adquirir aí, né, nas livrarias de Formosa, esse livro. Muito bem, bom, final de programa, infelizmente não dá tempo de mais nada. Eu quero aqui agradecer ao senhor, professor. Tá, então, aquele que tiver interesse desse livrinho, está à disposição, né, para conhecer aí essa história um pouco mais de Formosa. Professor Samuel tem um site, tem canal do YouTube, tem um monte de plataformas aí que você conta um monte de história bacana, né, Samuel? Sim, eu acho que devido à condição, né, de comorbidade autista, né, a gente não consegue focar em um lugar só. Então eu crio um blog, eu quero falar sobre os prefeitos de Formosa.blogspot.com. Eu quero falar sobre Formosa da Imperatriz, formosadaImperatriz.blogspot.com. Quero falar sobre mim, maestro.sanlucas.blogspot.com, e por aí vai. Então, assim, nós coloca lá Samuel Lucas ou San Lucas, que você vai achar um monte de história, viu? Coloca a especificação Samuel Lucas, Formosa, Goiás, porque temos outros Samuel Lucas. O Samuel tem isso que ele falou, vários recortes, né? Quer falar sobre personalidades da história de Formosa, tem lá que ele faz uma pesquisa documental muito bacana, quer pegar recortes de períodos da história, ele tem tudo lá separadinho, tem escrito para criança, então é muito bacana, viu? Professor, muito obrigado pela participação do senhor aqui, viu? Agradeço a todos vocês, agradeço aí a Rádio Terra e por nós termos essa abertura. Foi um bate-papo aqui muito bacana e se nós continuássemos, daria 181 anos só de bate-papo. Abraço, professor, muito obrigado.